contrato na psicologia clínica. Para o psicólogo, contrato não é apenas contrato de psicoterapia. Então a gente precisa entender dessa atribuição, dessa intervenção ou dessa ferramenta que em alguns casos é obrigatório, no caso da psicoterapia online é obrigatório, né? No caso da psicoterapia individual ou no tratamento individual é recomendado. Recomendado por quem, gente? Pelo nosso Conselho Federal de Psicologia, que ajuda a gente a estar sempre em dia com as nossas atribuições, né? Mostra alguns caminhos que podem facilitar o nosso dia a dia prático, né? Diante de uma outra pessoa, nós profissionais autônomos, prestando serviço, né, para outras pessoas. E eu tenho uma outra novidade antes de começar nosso bate-papo aqui sobre o contrato. Já estão abertas, né, as matrículas ou as inscrições, digamos assim, para o nosso workshop gratuito, que é o nosso evento principal do nosso Depressão 360, que é o nosso workshop, que é gratuito, é uma semana inteira que a gente vai falar sobre prática clínica do psicólogo na maior demanda da psicologia, que é a depressão, né? E a partir daí vocês vão ver com um exemplo de toda essa demanda que leva ao suicídio. Inclusive a gente tem aula exclusiva nesse workshop sobre suicídio, sobre automutilação, sobre crises depressivas, apática, psicótica, ansiosa. Ou seja, a gente vai falar sobre comorbidade, a gente vai falar sobre várias esferas, tipos diferentes de depressão, vamos falar de várias coisas relacionadas à depressão que o psicólogo precisa saber para se organizar, para entender como atender. Quem quiser, gente, a inscrição já está na bio, já pode se inscrever, vocês vão ser os primeiros inscritos aí, a inscrição está na bio, o nosso 16º workshop, gente. Então, gente, vamos lá falar do nosso tema de hoje, que é contrato. Vamos colaborando comigo aí, vão trocando comigo, tá, gente? Então, gente, quando a gente fala de contrato terapêutico, a gente tem que pensar o seguinte: o contrato, gente, ele não é um problema pra gente, né? Muito pelo contrário, ele é uma solução pra gente, gente. O contrato, ele salva a gente de várias coisas. Ele salva a gente de pacientes que querem faltar demais e não estão nem aí pra terapia, por mais que a gente fale sobre isso, assim, de boca, e ele na hora ele fale também. O contrato, ele faz com que a gente tenha uma possibilidade de rever, fazer um feedback com ele novamente sobre como é que tá o contrato, até se ele quer, junto comigo, pensar em um novo formato. A gente vai pensando juntos o contrato, que esse contrato ele pode ser flexível, ele precisa ser uma coisa dura, a não ser que só você já tenha pontos ali de coisas que você não abre mão. Aí você tem que deixar lá no contrato e tem que estar lá para você lembrar. O contrato também ajuda a gente naquele paciente também que não quer, que esquece de pagar, sabe? Aquele paciente que esquece, acontece, esquece mesmo. Só que a gente é um profissional liberal e a gente está prestando um serviço, então a gente tem que ajudar esse paciente a lembrar, né, de pagar o serviço que ele está prestando, né? Então eu acho que é legal a gente levar por esse lado também, né? Por mais que é uma coisa muito chata pro profissional, né, que tá ali trabalhando e o paciente bota você lá em segundo plano, debaixo do tapete lá, que você não tem muita importância. É quase como se fosse isso. Então a gente tem que colocar a nossa importância ali também. Então o contrato ajuda nisso também. O contrato ajuda a gente a limitar algumas questões relacionadas à família, sabe? Relacionadas a essas relações complexas e às vezes estão muito bagunçadas. Então a gente também ajuda isso no contrato. Ajuda também com relação ao tipo de serviço que a gente está prestando. Isso é muito importante, gente. Salve isso na sua mente. O contrato é de acordo com o serviço que você está prestando. E a gente vai entender isso muito bem porque a gente tem um nome lá de contrato terapêutico, mas o contrato pro psicólogo clínico não existe só o contrato terapêutico, e a gente vai entender um pouco sobre esse contrato também. Agora vamos pensar aqui, gente, sobre como é que a gente sai da faculdade com relação ao contrato, por que isso gera tanta complicação pra gente. Primeiro ponto, porque a gente sai da faculdade como psicoterapeuta, eu sempre falo isso, como um terapeuta. A gente não sai da faculdade com a mentalidade de psicólogo clínico, a gente sai com a mentalidade de terapeuta. Só que a gente não é só um psicoterapeuta, né? Psicoterapia é um serviço. Isso que a gente tem que colocar na nossa cachola, gente. Psicoterapia é um serviço dentro das diversos serviços, né? Então a gente tem vários serviços. Agora, quando a gente fala do contrato dentro do serviço, a gente sai da faculdade achando que a gente é só um terapeuta. Então a gente faz aquele contrato terapêutico, né? A gente pode até falar de uma forma mais correta, que é psicoterapêutico. E aí, quando a gente fala de contrato, não é só psicoterapêutico. Por quê? Porque a gente não presta só esse serviço. Imagina só que uma pessoa chega no seu consultório e você entra direto no processo de psicoterapia, mas você não fez nenhum tipo de avaliação psicológica, que é uma avaliação com um contexto muito maior. Porque a avaliação dentro do processo de psicoterapia tem um objetivo específico, né? Um objetivo que trata do processo de psicoterapia e tudo aquilo que aquela abordagem específica traz. Então, por isso que na nossa área existem muitos diagnósticos, né?
diagnóstico psicanalítico, cognitivo, comportamental, fenomenológico, ou seja, existem vários tipos de diagnóstico dentro da nossa área, né, da psicologia. O diagnóstico psicológico, ele engloba um pouco de tudo que tem dentro da área da psicologia, das abordagens, dos contextos sociais, né, das questões, de como as questões sociais, ambientais, fisiológicas estão afetando psicologicamente a pessoa. Então é um diagnóstico muito mais amplo o da nossa área, né? O diagnóstico psicológico, inclusive, é um serviço privativo da nossa área, né? Nenhum outro profissional pode prestar esse serviço. E agora? Eu não estou fazendo psicoterapia ali, né? Então, o que é que eu estou fazendo? Então, o serviço que eu estou fazendo também pode ter um contrato específico. Por exemplo, um pai e uma mãe chegam lá querendo que a gente trate o filho, um filho adolescente ou um jovem adulto, e na avaliação psicológica a gente observa e a gente faz um diagnóstico ali daquela demanda que não é possível fazer um processo de psicoterapia com aquele indivíduo. Não é possível, porque o processo de psicoterapia, esse serviço a gente só presta para aquele indivíduo que está aberto ao processo, porque o processo vai depender da disposição emocional dele. Eu quero fazer isso, eu preciso disso, né? Então a gente não pode fazer obrigado. Agora, então aí a gente, por exemplo, pode oferecer para os pais um serviço de orientação psicológica para os pais conseguirem se comunicar melhor com esses filhos, conseguirem ter uma comunicação mais efetiva, mais correta, menos agressiva, menos autoritária. Então a gente vai ajudando os pais a se desenvolverem como pessoa. E a gente pode fazer isso através de sessões de orientação psicológica, não é psicoterapia. Porque às vezes os pais também não estão abertos à psicoterapia. Eles não entendem às vezes que o problema está neles. E eles não querem, eles querem psicoterapia para o outro. Mas eles podem querer aprender a lidar melhor com o outro, né? Então a gente pode prestar um serviço, a gente pode prestar um serviço de familiar, de mediação familiar, de comunicação familiar. A gente pode, né, de mediação de conflitos. É um serviço que a gente pode prestar, da gente ajudar a família a se comunicar melhor, ou um serviço de psicoterapia familiar. É um contrato diferente, né? Então os contratos, eles vão mudando de acordo com o serviço que você vai prestar também. E você pode até, assim, o mesmo contrato, a pessoa passou ela tá fazendo um serviço de orientação psicológica para ajudar o filho a se comunicar melhor com o filho, e de repente ele fala assim, poxa, eu acho que eu vou querer fazer a psicoterapia com você. Quando meu filho quiser fazer, eu contrato outra psicóloga, mas eu já tenho um vínculo com você e quero fazer esse processo de psicoterapia. Eu entendi, porque ela foi psicoeducada ali sobre esse processo. Então aí ela muda, o contrato tem uma mudança ali. Entende que o contrato é algo dinâmico, que ele vai mudando de acordo com o serviço que você está prestando? Então isso é importante. E não só de acordo com o serviço que você está prestando. Ele vai mudando também de acordo com as questões que vão surgindo entre vocês. Por exemplo, a sessão era toda terça-feira. Não, mas agora é toda quinta-feira. Então isso muda no contrato também. É dinâmico, né? O preço mudou, teve um ajuste. Aí você vai lá e muda no contrato também. Agora ela está no processo de desmame, agora vai de 15 em 15 dias. Aí isso vai mudar no contrato também. Então são coisas que vão mudando nesse contrato. Eu vou prestar 2 serviços para essa pessoa. Vou prestar um serviço de psicoterapia e vou prestar um serviço de elaboração de laudo. Sim, porque são serviços diferentes, né? Eu tô aqui, mas eu queria um laudo para tal coisa. E você pode, eu presto esse serviço, tudo bem, mas a gente vai fazer um outro dia, né? Então, um outro dia, um outro contrato, um outro preço, ou seja, outro tudo, né? Então, entende que a gente tem uma variação. O psicólogo clínico, diferentemente de um terapeuta, que vai fazer um contrato terapêutico, e às vezes, com aquela linguagem antiga, de aquele contrato verbal, né? Na nossa área, isso não funciona tanto, porque a nossa área é uma área, uma profissão regulamentada, com muitos mais atribuições, a gente tem normas, regras, leis, né? Diferentemente da terapia, dos terapeutas, que eles não têm uma profissão regulamentada. A psicoterapia, ela não é uma profissão regulamentada, ela é um serviço da área da psicologia. Entende a diferença? Então, gente, olha, a gente falou aqui sobre as problemáticas de não se ter o contrato, sobre a necessidade de contrato, porque é uma coisa obrigatória no contexto online, por exemplo, mas é muito importante no contexto presencial. A gente falou também sobre as diversas aplicações, né, necessárias para o contrato, né? A gente falou aqui também sobre a importância do contrato, não só para o serviço de psicoterapia, mas para diversos serviços. Até porque, gente, quando a gente fala de serviço de psicoterapia, é legal a gente ter contrato também, porque cada serviço tem um modelo próprio. E a pessoa saber disso, como funciona o modelo, né? E você ter um contrato que foi explicado o modelo, que o modelo da linha fenomenológica foi explicado, e a pessoa assinar isso também é importante, ou foi da linha psicanalítica, ou da linha analítica, ou da linha da TCC, né? Para que a pessoa, tipo assim, realmente me explicou, eu assinei que explicou, né? A gente dá o feedback para a pessoa, e aí,
foi interessante. Então, gente, olha, lembrando aqui, é só vocês irem no link na bio, aqui na minha bio, tá? Pra se inscrever no workshop, tá? Tem a lista de prioridade pra próxima turma, tá? Porque assim, quem vai se inscrever nesse workshop, fala assim, cara, eu quero me inscrever nesse workshop, eu quero assistir, colher tudo que tem lá, mas eu já quero entrar no curso e eu quero logo prioridade, porque a prioridade do curso tem descontos especiais também, porque assim, a gente sempre dá desconto especial para quem se inscreve primeiro. Então a gente tem um limite também, às vezes, de algum desconto a mais que a gente dá. Então pode ser ou surpresa, às vezes não é desconto, mas é surpresa a mais. Então a lista de prioridade é sempre bom, porque você garante, de fato, essas surpresas, né, que a gente dá para quem se inscreve, os primeiros inscritos, né? Então, gente, eu vou ficando por aqui, ó. Grande beijo pra vocês, bom feriado aí pra vocês. Tchau, tchau, gente. Bom final, boa semana aí, né, pra vocês. Tchau, tchau.